Deus seja louvado. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra do Senhor enquanto é tempo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus ministrada. O irmão Veneraldo estará ministrando a palavra de Deus. Muito grato a Deus por este momento, e só estar aqui neste ambiente, este clima bastante agradável, já é motivo suficiente para agradecer a Deus, e ainda mais com a oportunidade de falar sobre a palavra, o seu amor, muito mais motivos nos traz de engrandecer ao Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria até de começar com uma pergunta reflexiva. Qual é a nossa atitude quando algo de bom lhe acontece? O que você faz? Eu pergunto assim e já lembro que há várias possibilidades das pessoas fazerem algo ao serem contempladas com alguma dádiva, com alguma vitória, com algum benefício. É possível perceber que alguns, quando acontece isso, preferem convidar amigos, se juntarem em algum ambiente, em algum local, e muitas das vezes o que rola é muita diversão, inclusive com bebidas, e até no final talvez embriaguez e coisas parecidas. Muitos se dirigem a locais, a festas, a ambientes, e a ideia é extravasar a alegria que sentiu por receber alguma coisa. Se você souber qual é o tamanho da alegria, quando você percebe que tudo de bom que lhe acontece é Deus que lhe dá, é Deus que faz. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. Então todo o seu sucesso, tudo que você já conseguiu de bom, foi Deus que te deu. Tudo que podemos alcançar nesta vida é Deus que nos dá. Mas há uma grande diferença entre uma pessoa e outra. Esta diferença é justamente a atitude que cada um toma diante de uma situação como esta. E a atitude louvável e agradável é reconhecer Deus como o provedor daquilo que alcançamos. Essa é a necessidade que nós temos de aprender. Eu quero te dizer, a melhor coisa que você tem a fazer é agradecer a Deus por isso. E como é que se agradece a Deus? Eu vou te dizer que algumas pessoas já fizeram. Um certo homem que era leproso foi curado por Jesus, e ele só percebeu isso quando já estava distante, já havia ido embora. Mas ao perceber que estava curado, no mesmo instante, ele voltou e ele se prostrou diante de Jesus, agradecendo a ele pela sua cura. Então nós podemos agradecer a Deus, reconhecendo que Ele é grande e poderoso em nossa vida, nos ajoelhando diante dEle, adorando a Ele, adorando a Deus. Podemos agradecer a Ele dessa forma, de joelhos. E eu sei, e comigo mesmo já aconteceu, de no momento de gratidão a Deus, por algo recebido, é possível você, até mesmo ali de joelhos, e quem sabe com o seu rosto no pó, até chorando de tanta alegria, agradecer a Deus. Eu tenho um amigo que passou muita necessidade quando era criança, tinha vontade de ter um carro, e quando ele conseguiu um carro, ele voltou no interior, e ele me contou que no meio da estrada, ele parou o carro, desceu do carro, se ajoelhou no meio da estrada para agradecer a Deus pela realização daquele sonho.
gratificante isso. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de anunciar a palavra de Deus, e eu particularmente, uma coisa que me motiva é quando eu vejo quantas coisas grandiosas Deus já fez na minha vida. E o fato de eu saber que Deus fez na minha vida me faz entender que da mesma forma como Deus fez grandes coisas na minha vida, Ele pode também fazer na sua vida. E Ele vai fazer isso a partir do momento que você entender que Ele é Deus Todo-Poderoso para fazer isso na sua vida também. E estar aqui anunciando esta palavra, para mim é uma atitude de gratidão a Deus por tudo que Ele já tem feito na minha vida. Aos 11 anos de idade, eu encontrei o Evangelho, a palavra de Cristo. Eu era um menino, e apesar de criança, eu gostava muito de festas, eu gostava muito de dançar. Eu lembro que eu morava no interior, eu entrava num salão de festa e levantava a poeira de uma porta, da porta da entrada até o fundo do salão. Eu gostava disso demais. Mas acontecia comigo uma coisa bem interessante. Eu era muito mundano, gostava das festas mundanas, mas eu tinha sede de saber quem era Jesus. Quando eu ouvi dizer que um homem desceu a esta terra há 2000 anos atrás e fez muitos milagres e andou nesta terra anunciando a palavra de salvação, eu fiquei muito curioso e desejoso de saber quem era este homem, quem era esse Jesus. Isso despertou em mim uma sede, uma vontade de conhecer Jesus. E então Deus olha o coração do homem. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão por toda parte, procurando aqueles que têm esse coração desejoso, desejoso de ser fiel a Deus. E nós estamos aqui porque a gente pensa que talvez algumas das pessoas que estão nos ouvindo têm também um desejo de encontrar com esse Deus maravilhoso e poderoso que transforma vidas. É por isso que a gente sai na rua. É porque a gente pensa que de repente alguém que está com esse mesmo desejo de conhecer esse Jesus e não sabe como, a gente pode dar uma dica e uma orientação para que possa encontrar esse Deus que transforma vidas. Eu conheço muitas pessoas que tiveram suas vidas transformadas por esse Deus, que encontraram uma nova esperança. E quando a gente encontra com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus, como eu disse, a maior dádiva que eu encontrei foi conhecer Jesus aos 11 anos, porque neste momento eu entendi por que eu existo. Eu entendi por que eu vivo. Eu entendi para que eu nasci. Eu entendi por que Deus me trouxe a este mundo. Eu te pergunto, amigo, você já entendeu tudo isso? Você já entendeu por que você está vivo? Você já entendeu por que está pisando sobre esta terra? E tem condições e capacidade de ainda andar, falar, ouvir esta palavra, ouvir este som? Você já entende muito bem sobre isto? Ou ainda tem dúvidas? É justamente por isso que a gente compartilha, porque é importante entender por que Deus te trouxe a este mundo. Deus te trouxe a este mundo para que você aprenda a andar com Ele, servir a Deus. Na verdade, Jesus fala muito mais do que isso. Ele diz que aquele que o receber, recebe o poder de se transformar em filho de Deus. Quando essa informação foi bem clara para você, você vai entender que esse Deus que a gente fala está absolutamente disposto a andar e a caminhar com você em todos os momentos da sua vida. É impossível que o seu melhor amigo, que a sua melhor amiga, que o parente que você mais ama, é impossível que este parente e essa pessoa que você tanto ama
esteja junto de você em todos os momentos. Isso é impossível, porque o ser humano é limitado. Mas, se você atar um compromisso com Deus, se você assumir um compromisso de entregar a sua vida nas mãos de Deus, você vai ter a garantia de que Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida. E Ele vai, quando eu falo em todos os momentos, isso significa que será nos momentos bons e também nos momentos ruins, nos melhores momentos da sua vida e também nos piores momentos Ele vai estar com você. E nesse convívio que você vai ter com Deus, você vai aprender a confiar tanto nele, que você nunca vai ter coragem de imaginar que Ele te abandonou, que Ele te deixou, porque Ele nunca deixa ninguém só. Deus nunca deixa ninguém que se aproxima dele só. Só fica só quem se afasta dele. Só fica só quem se afasta de Deus, porque Deus, apesar de querer que todos se aproximem dele, Ele não obriga ninguém a fazer isso. Ele convida, Ele espera, Ele chama, mas não obriga. Ele te ajuda a tomar a decisão. Então, é esse o Deus que eu encontrei. E ao longo dessa jornada, eu passei por muitos momentos difíceis, sim, muitos momentos difíceis, mas Deus me deu essa graça de conhecê-lo. E quando eu falo que Ele está em todos os momentos difíceis, eu quero lembrar aqui do momento mais difícil para um ser humano. Eu creio que não há momento mais difícil do que o momento da partida desta vida. Esse é o momento mais sério, mais dramático. E pense numa coisa, pois eu lhe afirmo que nesse momento, quando já estamos num convívio com Deus, nesse momento também Ele vai estar junto com você, se você antes de partir fizer esse compromisso com Ele. E ao partir, Ele vai receber a tua alma, Ele vai receber o teu espírito e vai conduzir a um descanso. E em um dado momento, Ele vai trazer, Ele vai fazer com que você reviva outra vez, encontre outra vez a vida, e uma vida que nunca mais vai se acabar. E essa é a maior mensagem que nós podemos anunciar. A maior palavra que um ser humano pode ouvir é ouvir que Deus tem algo eterno para você. Ao nascer aqui nesta terra, neste mundo, ao passar-se o tempo, passa-se a infância, vem a juventude passa, vem-se a idade avançada, e por fim, daqui a um tempo, todos os que estão vivos hoje não estarão mais nesta terra. Mas Deus está preparando um destino para a nossa alma. Deus já tem preparado isso, e Ele deseja isso para cada um de nós. E a maneira que nós temos para encontrar esse destino é através da palavra de Deus. E eu quero agora ler um texto bíblico, escrito por um dos seguidores de Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que
já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. É bom repetir esse texto. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Preste bem atenção nesta informação, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Se eu pudesse ter um tempo de conversar com você sobre essa passagem que a gente leu, com tempo suficiente para desvendar, para entender através da instrução do Espírito Santo tudo o que está contido nessa passagem que acabamos de ler nesta hora. Ele começa dizendo que nós devemos atentar diligentemente para as coisas que temos ouvido. Ou seja, eu posso dizer isso em outras palavras: devemos prestar bem atenção ao que temos ouvido da parte de Deus. Devemos prestar atenção que o que Deus manda comunicar a você é que Ele tem um plano de salvação para a sua alma. E então você precisa prestar atenção nisto. Abrir bem os ouvidos para ouvir isso, porque esse plano de salvação é para a sua alma. Meu amigo, a sua alma não morre, a sua alma é eterna. Eu sei que há muita gente por aí dizendo que quando a pessoa morre aqui se acabou tudo. Isso é mentira do diabo, para fazer você levar a vida assim, esperar chegar ao final e não se preparar para o que Deus tem preparado do outro lado para nós. Não caia nessa conversa, nessa história, porque Deus tem um plano muito maravilhoso para a sua vida. Deus tem um plano eterno. Então por isso é que Ele diz que é bom prestar atenção na palavra, porque se quando anjos falaram coisas e as pessoas não obedeceram, foram punidos, imagine quando Deus já falou. Se nós não atentarmos, como nós escaparemos? Como escaparemos se não for através de Jesus Cristo? Eu tenho convicção, eu tenho certeza que a palavra que eu estou lhe dizendo nesta tarde, que tarde linda, que tarde maravilhosa, os séculos irão se passar, e o que nós estamos fazendo neste momento vai estar registrado diante de Deus, que neste local, que neste ambiente, a palavra de Deus foi anunciada e pessoas ouviram essa palavra, e ao se passarem os séculos, irá se revelar como reagimos ao ouvir esta palavra nesta tarde. Qual foi a nossa reação e a nossa decisão ao ouvir algo como o que estamos ouvindo neste momento? E posso imaginar que palavra semelhante já deve ter sido ouvida por você em outras ocasiões. E a pergunta é: foi dada atenção? Foi dado o crédito necessário? Foi ouvida com diligência, com cuidado? Eu me preocupo de que, embora algumas pessoas estão, como eu falei no começo, têm sede de conhecer esse Jesus, e eu falei também que é por isso que a gente fala na rua, é porque a gente imagina que há pessoas que ainda não entenderam e que desejam entender essa palavra, que têm vontade de saber quem é esse Jesus que transforma vidas.
Então, mas eu me preocupo de que às vezes também há pessoas que ao ouvirem se sentem chateadas, se sentem até incomodadas quando se anuncia a palavra de Jesus. É muito comum, a gente tem observado isso. Pessoas que não gostam, que até odeiam quando se fala nessa palavra. Eu sei que alguns pensam assim e agem assim, porque ainda pensam que a forma que está vivendo é a forma correta, e que não precisam tomar uma outra decisão na sua vida, porque acredita que o seu procedimento está correto. E muitas pessoas que agem assim, na hora que elas descobrirem que elas não estão procedendo corretamente, mas que elas fizeram algo de errado, então elas vão parar, pensar, refletir, dizer: não, eu preciso mudar de vida. E então elas mudam de vida. Mas há pessoas também que sentem tanta aversão à palavra de Deus, que nunca aceitarão ouvi-la e se render a ela. Isso é verdade. Mas nós estamos em busca justamente daqueles que têm a vontade de servir e andar com Deus. É por isso que precisa prestar bem atenção nessa palavra, porque não há como escapar se não prestar atenção na palavra que nós ouvimos da parte de Deus. Como você está diante de Deus? Você tem certeza de poder encontrar-se com Deus e Ele te receber? Se você olhar para dentro de você e pensar: eu estou tranquilo com Deus, eu estou muito de bem com Deus, é assim que está acontecendo? Ou você tem alguma dúvida em relação a isso? Você tem alguma dúvida em relação a como você está com Deus? Se você me responder que está bem com Deus, que está com a sua consciência tranquila em relação a Ele, então é sinal de que você encontrou a salvação em Jesus, a salvação em Cristo. Porque estar bem com Deus é estar salvo. Então, se eu te perguntar de outra forma, você está salvo? Você já tem a garantia, a certeza da sua salvação? Não me diga que isso não é possível, porque quando eu digo que é possível, não sou eu que estou afirmando isso pela primeira vez. Jesus que disse isso. Jesus disse que quem acreditar nele é salvo. Essa é a palavra que nós devemos prestar atenção. É a palavra de salvação através de Jesus Cristo. Esta é a mensagem que nós anunciamos. E eu tive a oportunidade de ser um político, de ter algum tipo de ativismo social, tipo meio ambiente, ambientalista, coisas semelhantes assim, defensor da natureza. Defender a natureza não é coisa ruim, é bom, mas de todas as coisas que eu tive a oportunidade de fazer na vida, eu fiz uma triagem, eu fiz uma seleção. Eu pensei: eu posso ser um político, eu posso assumir um cargo público eletivo, concorrer a uma eleição e ter um cargo e até subir de carreira nessa área. Eu posso ser um pesquisador famoso, um cientista, e trabalhar a minha vida inteira em prol disso também. Posso fazer estudos e desenvolver tecnologias que tragam benefício para a sociedade, para a humanidade. Tudo isso eu pensei, e parte disso ainda
é projeto ainda existente. Mas de todas essas coisas que eu avaliei, analisei cada uma delas com todo cuidado e cheguei a uma conclusão: a melhor coisa que eu posso fazer na vida é anunciar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma o ser humano e dará a ele o direito de alcançar a vida eterna. Alguém que se dedicou à tecnologia, ajudou a desenvolver um veículo, um meio de transporte, um avião, um celular, que hoje todo mundo utiliza. Alguém pode contribuir para a sua formação secular, para que você seja uma pessoa formada, instruída, uma profissão elevada, uma formação superior, um curso acadêmico. Mas tudo isso que é muito bom, porém só tem a sua importância para esta vida, para esta terra. Um doutor um dia vai morrer. Acabamos de ouvir isso ali há pouco. O médico vai morrer. O presidente da república vai morrer. O governador vai morrer. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é por isso que é o meu prazer de anunciar essa palavra, porque ela te dá a vida eterna. E quem aceita essa palavra nunca morrerá, mas terá a vida para sempre. Jesus disse isso. Leia no Evangelho de João. Leia Evangelho de João. É o Evangelho, um livro pequeno do Novo Testamento, mas tem tanta informação interessante e maravilhosa e útil para a nossa vida. Foi por isso que, de tantas coisas que eu poderia fazer, eu escolhi pregar a palavra de Deus. Mesmo que eu faça outras coisas, mas a mais importante para mim é esta aqui: anunciar o Evangelho de Jesus. Não tenho nada tão importante para fazer na vida agora do que contribuir para o engrandecimento do reino de Jesus, que será implantado de uma forma eterna para todo sempre e de forma abrangente, porque Jesus, depois que ele morreu e depois que ele ressuscitou, ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e ele irá governar todo esse universo por todos os séculos, por todos os tempos. E nós temos a oportunidade de ser participantes desse reino, e é isso que nós convidamos. Querido amigo que nos ouviu, quero agradecer a sua atenção. E se de alguma forma, alguma dessa palavra foi útil para você, e por acaso despertou em você a vontade de conhecer mais sobre esse Jesus, não se esqueça do que você ouviu agora. Guarde no seu coração e procure se aprimorar mais sobre tudo que você ouviu neste momento. Numa parábola que Jesus falou, ele compara a palavra falada como uma semente que é lançada. Então, quando você ouve, é a semente que você está recebendo. Para quem não guarda essa palavra, é como se um passarinho viesse e comesse a semente. E esse passarinho, sabe quem é? É o diabo. Se você não guardar a palavra que ouve no seu coração, o diabo vem e faz você esquecer dela. E se você esquecer, poderá estar perdendo uma grande oportunidade. Se o seu coração tem desejo de encontrar com esse Jesus, faça o esforço. E até mesmo neste momento você tem a oportunidade de fazer isso. Fique à vontade, se quiser falar conosco a respeito disso. Estaremos com todo prazer lhe dando o suporte necessário para lhe ajudar a alcançar aquilo que Jesus promete a todo aquele que crê na sua palavra. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.